nesse momento difícil, um momento muito que pegou todo mundo de muita surpresa, mas a gente, com esse recurso, a gente consegue alcançar o mundo. Então, evidentemente, não é a forma que a gente gostaria, nós gostaríamos sempre de dar o abraço apertado de todo o coração, mas vamos passar isso online. E passo a palavra para a Jennifer, que é a sua mediadora, que possivelmente também vai fazer suas considerações aí nessa proposta que você está nos colocando aí sobre fissuras lábio-palatais. Tá com a palavra, Jennifer, pode ir aí. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a videoconferência será realizada pela doutora Claire, com um assunto super interessante: cuidados com crianças com fissuras labiais e fendas palatinas. A doutora Claire é enfermeira, formada pela Universidade de São Paulo, também cirurgiã dentista ortopediatra, formado pela PUC de Campinas, mestre e doutor em microbiologia pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutorado nos Estados Unidos de Rochester, Nova York. Atualmente atua como ortopediatra no Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio-Palatal. E também é coordenadora e professora de cursos de ortopediatria em São Leopoldo Mandique. Bom, professora, agora é com você. Tá bom. É odontopediatria, Jennifer. É a especialidade da odontologia que cuida das crianças. Tá bom? Mas muito obrigada, tá? Pela apresentação. Nós, então, vamos conversar hoje, são 15 minutos, né? Então, eu vou falar com vocês os pontos mais importantes, que eu acredito que o nosso público, ele é um público mais voltado para a área da enfermagem, mas tem outros profissionais também acompanhando, não é verdade? Então, os objetivos aqui do nosso encontro, tá? Tem um som no fundo, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Revisar a embriologia, né, do desenvolvimento das estruturas da face, apresentar de forma geral as anomalias crâniofaciais e reconhecer a necessidade de tratamento dos pacientes, né, fissurados. Bom, então, para a gente começar, eu quero só mostrar para vocês que a formação da face, ela ocorre muito precocemente no desenvolvimento do embrião. Então, as deformidades crâniofaciais, elas ocorrem muito cedo, tá? Até a 10ª semana, mais ou menos, tá bom? Da vida embrionária. Aqui, nessa primeira imagem, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu cursor. Nós temos aqui, ó, uma representação de uma formação embrionária de 4 semanas, de um embrião de 4 semanas. Aqui onde tem o número 1, vocês podem ver o processo frontal em formação, tá, da cabeça. No número 2 aqui, os processos maxilares vão se formar aqui. No número 3, os processos mandibulares. E aqui, no número 4, nós temos o estomódio, que é a boca primitiva. Tá? Nessa outra imagem, vocês já conseguem acompanhar, tá, algumas fases do desenvolvimento do embrião, tá bom? Então, ali, ó, em A, ele é o mesmo esquema que a gente tem aqui do lado esquerdo, tá? E aqui, à medida que se desenvolve, tá? E o que é importante a gente dizer nisso? Que no final da 7ª semana, a gente já tem os processos já formados. Então, nas anomalias crâniofaciais, em especial na fissura, até a 12ª semana, isso já aconteceu. Então, ele é muito precoce. Tá? Então, isso que eu disse para vocês. As fissuras lábio-palatinas são estabelecidas precocemente na vida intrauterina, mais precisamente até a 12ª semana gestacional.
Tá? E esse comprometimento, tá? Ele acontece o seguinte, né? Quanto mais precoce ocorre o desvio na formação, mais severa é a fissura. Entenderam? Por exemplo, quanto mais tardiamente, né, num estágio mais tardio, ocorre um impedimento ou algo ali que vai determinar a fissura, ela é menos grave. Quanto mais precoce, mais grave. E não somente, é claro, as fissuras, mas vocês viram ali naquelas imagens, nas figuras, que várias estruturas da face e do crânio estão sendo formadas nessa época. Então, todas as anomalias e deformidades crânio-faciais, elas ocorrem muito precocemente, tá? E elas podem ser congênitas, presentes ao nascimento, ou adquiridas até, né? Pode também acontecer anomalias adquiridas por um trauma, por uma outro tipo de situação, uma patologia. As fissuras podem acontecer também de forma isolada, ou ela pode também ser parte de uma síndrome. Muitas crianças com deformidades crâniofaciais e outros problemas, por exemplo, neurológicos, né, problemas de membros, outros tipos de problema, né, pode formar uma síndrome e ter ou não a fissura. Né? E o que causa, então, a fissura orofacial ou a fissura lábio-palatal? Ela é formada, tá, por uma convergência de vários fatores. Deve haver uma predisposição genética, então já foram isolados genes associados à fissura lábio-palatal, mas a interação de fatores ambientais ela é decisiva para caracterizar, tá, a formação da fissura. Entre esses fatores ambientais, é bastante importante dizer o seguinte. Em primeiro lugar, vocês viram que essa anomalia ela ocorre muito precocemente na vida gestacional. Então, é importante que a mulher, né, a mulher que deseja, né, engravidar, ou que está assim, na vida sexual ativa, né, e ela pode engravidar. Então, a mulher ela tem que se cuidar muito. Por quê? Drogas, né, incluindo até vários medicamentos, inclusive anticonvulsivantes, alguns corticoides estão associados a fissuras, o tabagismo, tá? A gente sabe que, embora exista muita campanha contra o cigarro, mas existe ainda muitas pessoas fumando, e principalmente os jovens, que começam muito precocemente. Né? Fatores como agrotóxicos, principalmente quem vive em zona rural e lida diretamente com esses agrotóxicos, também é um fator já relatado na literatura. Infecções, uso de álcool, de outras drogas, deficiência de vitamina B, especialmente o ácido fólico. O ácido fólico, ele é uma vitamina que ela participa, certo? Nos processos de fusão, né? Da maxilares, direito e esquerdo. Então, é muito importante o uso do ácido fólico, né? Logo no início do período gestacional, certo? Além, então, das fissuras, existem centenas de outras síndromes que podem ou não ter a fissura associadas. E com relação à incidência, né? Vocês vão falar assim, qual é o risco da ocorrência da fissura lábio-palatal? Existem, assim, vários trabalhos na literatura, tá bom? Mas existe um consenso de que, dependendo de algumas raças, pode ter alteração no risco a fissuras. Por exemplo, aqui, a gente pode ver aqui na nossa tela, que as mais altas incidências de fissura estão entre os asiáticos. É cerca de 1 a cada 500 nascimentos.
Os caucasianos têm uma incidência média de 1 a cada 700 nascimentos. E os indivíduos de ascendência africana têm a menor incidência, aproximadamente 1 a cada 1.200 nascimentos. Tá? Então, essa é a incidência. E a maioria das crianças com fissura não tratada, certo? Tem uma vida com muita dificuldade, com muitas limitações. Tá? Começa até a limitação da alimentação, logo no início da vida, como recém-nascido. Depois, a socialização é comprometida. São crianças que sofrem bullying, certo? Que têm uma autoestima baixa, têm dificuldades fisiológicas para respirar, para falar, correm até risco de serem desnutridas. Então, é muito importante esse alerta. Hoje vocês estão tendo esse contato, é rápido esse contato, mas que fique essa mensagem. Se você conhecer alguém que tenha um filho, né, ou uma criança aí que você saiba que tenha fissura, está com dificuldade, você deve procurar encaminhar essa pessoa para os serviços. Em todos os estados existe a possibilidade dos encaminhamentos. Tá? Não são todos os estados que têm o serviço de atendimento, mas eles sabem aonde encaminhar. Aqui em Curitiba nós temos o CAIF, certo? Que é o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal. Ele é um anexo do Hospital do Trabalhador, ele funciona, né, vinculado ao governo estadual e com a ajuda de organizações que nos auxiliam muito. Por exemplo, aqui ó, você tem até o slogan aqui da Smile Train. É uma organização que se preocupa exatamente com esse trabalho. Tá? Eles arrecadam fundos, fazem mutirões de cirurgia, mesmo aqui no CAIF, né, em outros centros também, eles ajudam financeiramente a cobrir custos de cirurgia, a ajudar essas famílias. Tá bom? Então, é importante hoje vocês conhecerem para ajudar na divulgação também. Existem muitos protocolos, né? Mas aqui no Brasil, né, os protocolos cirúrgicos para o fissurado, eles começam aos 3 meses de idade, com uma queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, né, uma cirurgia estética do lábio. Depois, em torno de 1 ano e meio, a criança faz uma cirurgia de recobrimento da fenda palatina, mas não é assim um enxerto ósseo, esse vai ocorrer em torno de 9 anos de idade, mais ou menos. Aí a criança vai passar por vários atendimentos multiprofissionais, desde recém-nascido já passa, tá? E ela vai, né, usar aparelhos ortodônticos, vai fazer vários atendimentos, segmento com fonoaudiólogo, com otorrino também, várias especialidades, psicólogo. Depois, ao longo do tempo, né, esse adolescente aí vai crescendo, aí ele tem as cirurgias de plástica do nariz, alguma reconstrução de orelha, né? Às vezes eles precisam fazer cirurgias ortognáticas, porque só o aparelho ortodôntico não é suficiente. Enfim, eles passam a vida inteira sendo tratados, tá? E é importante aqui, ó, mais 2 minutinhos para falar com vocês, que logo que essa criança nasce, a maior dificuldade é a alimentação, é a amamentação. Então, por isso que precisa rápido ser encaminhado a um centro especializado, porque o leite escapa pelo nariz, nem sempre ele consegue ser amamentado no peito, né? Então, precisa ter alguns cuidados. Existem bicos artificiais que são indicados, né? São bicos mais longos, que a criança não precisa fazer tanta pressão no palato para poder deglutir o leite, e algumas posições também, que precisam ser adaptadas para que essa criança não engasgue, né? E não venha ter excesso de problemas de refluxo e outros problemas, tá? É um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar também, tá?
Como eu disse para você, é um centro onde atuam dezenas de profissionais em prol desses pacientes. Esses pacientes iniciam o tratamento como recém-nascidos e muitas vezes somente aos 25, 30 anos eles têm alta, porque são muitas cirurgias, são muitos tratamentos, certo? Voltando, né, a falar da amamentação, né? Se você sabe que um recém-nascido normal, ele mama, né, por livre demanda, tem que ter paciência para mamar e tudo mais, o fissurado muito mais. Então, a mãe de uma criança fissurada também precisa de apoio, também precisa de acolhimento, certo? A parte de higiene, muitas vezes a gente atende famílias, né, que são de baixa renda, não tem muita informação, muita educação com relação à higiene, então tem que orientar tudo, tá? Desde a higiene da criança, a higiene do cuidador, dos utensílios que vão preparar esse leite, essa amamentação, né? Depois também na parte da alimentação, o dia a dia dessa criança, tá? Eu usei como referências, tá? Esse livro sobre sistema digestório, tem esse artigo também de aspectos etiológicos e clínicos das fissuras palatinas e o site da Smile Train, que eu recomendo que vocês entrem lá, porque é emocionante, tem as histórias, os casos, tá? E eu quero agradecer muito o CEPROMEC, né? O doutor Alaércio, e todos os convidados hoje aqui. Também agradecer o apoio da Jennifer e agora eu abro para perguntas. Podem abrir os microfones se quiserem fazer perguntas. Professora, eu tenho. Pode perguntar, gente. Existe uma diferença, não sei ao certo, mas entre o lábio leporino e a fenda palatina? Ou são a mesma coisa? Sim, não. As fissuras labiopalatais, elas possuem classificações, tá? Dependendo do momento que ocorreu o erro na formação embrionária, tem uma classificação diferente da fissura. Podem acontecer fissuras, né? Só no lábio, tá? Podem acontecer no lábio, no rebordo maxilar. Pode acontecer fissuras no lábio, no rebordo maxilar e no palato. E podem acontecer no palato duro, por exemplo, e podem acontecer também fissuras no palato mole, tá? Então, tem várias formas de acontecer essa fissura. Desde uma úvula bífida, sabe a úvula no final ali? A úvula, se ela estiver dividida, é considerada uma fissura, é uma úvula bífida, tá? Se o lábio, né, tiver uma pequena fenda, uma pequena cicatriz, é considerada uma fissura também, tá? Então, existe uma variedade muito grande de formas de você ver esses tipos de fissura. Além disso, pode acontecer de forma unilateral e de forma bilateral também. Era isso que você Obrigada. tinha dúvida? Uhum, era isso. Isso, Obrigada. tá? Tem várias formas, várias sim. Eu até tinha classificação aqui, mas era muito rápido, né? 15 minutos eu não consegui passar para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Não sei se tem mais alguém com pergunta, querendo participar junto com a gente. Podem perguntar. Professora, tem perguntas no chat.
Ah, onde que eu acesso lá? Vamos ver. Ah, já vi, já vi. Vamos lá, vamos começar então a ver aqui as perguntas no chat. Já chego lá nas perguntas. Como deve ser o tratamento? Ótimo. São tratamentos que envolvem a parte de cirurgia plástica, como eu disse para vocês, em várias etapas do desenvolvimento, desde criança, né, desde recém-nascido, aos 3 meses com a queiloplastia, que é a cirurgia de lábio, depois 1 ano e meio, mais ou menos, a cirurgia de palato, a primeira palotoplastia, mas em torno de 9 anos de idade ocorre um enxerto ósseo, onde é retirado o osso normalmente da crista ilíaca e faz o preenchimento ali. Todos esses procedimentos cirúrgicos, eles têm que ser muito gradativos e de forma suave. Por quê? Se algo for feito com intervenções, né, em determinadas épocas do desenvolvimento da criança, você pode bloquear esse desenvolvimento. Em vez de você, né, tá ajudando com cirurgias, você pode atrapalhar. Além das cirurgias, né, quais são os outros tratamentos? Como eu falei, tratamentos ortodônticos, coloca aparelho, tá, nos dentes. Essas crianças podem ter dentes a mais, dentes a menos, dentes fora de posição, então usa aparelho. Às vezes a deformidade óssea, ela é muito significativa, só aparelho não resolve, aí tem que fazer cirurgia ortognática. Além disso, passa pelos tratamentos com otorrino, porque muitos deles têm problemas de audição associados, pode ter outros tipos de problema associado, tá? Com psicólogo, né, para melhorar também essa qualidade de vida da criança. Enfim, são esses tratamentos, né? Além de todo o tratamento de saúde geral. Tá bom, Rubens? Depois, gostaria de saber se há alguma formação para consultoras de amamentação, para que o aleitamento materno seja estimulado, ou se no caso dos bebês fissurados, a fórmula é mais indicada. Ótima pergunta, Tayane. Sempre a prioridade é a amamentação natural, no seio, mas nem sempre isso é possível. Então, o que é feito nesses serviços? Né? Vai ser avaliado individualmente a condição da deformidade da criança, se existe a possibilidade da amamentação natural. Ou, se houver uma possibilidade, mas que ela possa ser complementada, ainda associa a amamentação natural. Se não é possível, aí parte para a fórmula, com bicos adequados, certo? E toda a técnica adequada dessa amamentação. Ainda existem fissuras tão graves e tão severas que não é possível nem a amamentação artificial. Essa criança ela tem que ficar com sonda, né? Com gastrostomia, sonda, para se alimentar pela via direto no estômago, tá? Porque tem casos que elas são muito severas. Não sei se eu respondi. Tá? Vamos lá. Quais os riscos para quem nasce com a fenda lábio-palatal? O risco, se não tiver tratamento, é não conseguir se amamentar, né? Não conseguir amamentar essa criança ficar desnutrida e poder, inclusive, vir a óbito por desnutrição, tá? Em lugares onde, né, não se sabe o que fazer, não sabe como tratar, não leva ao médico, né? Comunidades e regiões muito afastadas, isso ainda é um risco, tá? Também tem riscos de engasgos, né, muito severos. O risco também, dependendo da fissura, se não for tratada, o risco da criança não aprender a falar, porque para você falar, emitir os fonemas, você precisa do palato, você precisa da estrutura bucal, a anatomia, né, boa para você fazer os seus fonemas. Tá?
É possível detectar a fissura durante a gestação? Sim, sim. Como eu disse para vocês, após a 12ª semana, essas estruturas elas já estão determinadas que vai ocorrer uma fissura. Então, ao longo das ecografias e do pré-natal, é possível detectar. Somente fissuras muito suaves e leves, como às vezes a úvula bífida, só uma cicatriz bem pequena no lábio, essas não é possível detectar durante a gestação, mas essas de maior severidade, sim. Tá? Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Adorei as perguntas, gente. Muito obrigada pela participação. Muito bom. No serviço também existem geneticistas, certo? Por quê? Porque se uma pessoa tem um filho fissurado, ela quer saber, né? Se ela tiver um segundo filho, qual que é a chance dele vir fissurado? Então, realmente os riscos aumentam numa família que já tem um caso. Bom, acho que era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser, eu passo a palavra. Uhum. Apareceu uma no chat. Existe um grupo de apoio para os pais das crianças? Sim, nesses serviços, tá bom? Existe sim. As famílias são acolhidas, né, de uma forma muito bonita, porque nós sabemos todas as dificuldades deles, não somente o evento, né, de ter o filho com uma deformidade ou com uma fissura, mas muitas vezes essas crianças moram em regiões que é muito distante dos centros de atendimento. Então, existe todo o apoio das prefeituras, tá, que proporcionam o transporte para essas crianças chegarem nos centros de atendimento. Elas têm casas de apoio para elas ficarem abrigadas, alojadas, né, quando essa criança precisa fazer cirurgia, precisa ficar um pós-operatório, né, distante da sua residência, é tudo proporcionado para eles, tá? Por isso que essa organização também, Smile Train, participa bastante nessas ajudas. O SUS, o governo do estado, a gente recebe donativos. Então, assim, é uma mobilização da comunidade como um todo. Até gostaria que vocês fossem um dia, né? Quem está em Curitiba podem ir lá, conhecer o CAIF, me procurem lá no Hospital do Trabalhador, no anexo, e eu, sabe, faço questão de apresentar para vocês presencialmente. Agora nós estamos fechados por causa da pandemia, atendendo somente urgências e emergências, mas quando abrir, podem pegar o meu contato com o professor Laércio e podem ir lá me visitar. Inclusive, é um local que é importante quem é estudante conhecer, porque futuramente vocês podem vir a trabalhar num lugar assim. Ótima pergunta, Laércio. Como os pais são assistidos ao saber sobre seu filho com fissuras? Primeiro, eles chegam realmente muito nervosos, ansiosos. Então, o primeiro acolhimento é realmente para a família. Eles têm uma consulta com a psicóloga, é a primeira consulta deles no serviço. Essa psicóloga faz esse acolhimento inicial, explica como vai ser feito o tratamento, e depois ele vai passando de profissional por profissional dentro do serviço. Então, no mesmo dia, ele fica o dia inteiro lá com o nenenzinho. Aí ele passa na enfermagem, na odontopediatria, na nutrição, né, na psicóloga, na fonoaudióloga. Cada um desses profissionais analisa a situação,
faz uma projeção de como vai ser o tratamento, já tranquiliza os pais, vai explicando, mostra fotos de outras crianças, e lá eles até vão conviver, vão ver outras crianças que passaram por isso e já fizeram cirurgia, já estão andando por lá, já estão falando, né? Já passaram esse trauma inicial e conseguem absorver que a vida deles vai ser assim, né? Vai ser um longo caminho, mas com acolhimento e com muita gente interessada em ajudar de verdade. Qual o tempo de uma cirurgia da criança com fissuras? O tempo no centro cirúrgico, Alessio? A primeira cirurgia, que é a queiloplastia, ela é rápida, tá? Em torno de 1h30, 2 horas, no máximo, tá? A segunda cirurgia, que é a palatoplastia primária, ela dura um pouquinho mais, em torno de 2 horas, um pouquinho mais do que isso, tá? Depois, a cirurgia de enxerto, aos 9 anos já é uma cirurgia mais demorada, porque tem que tirar fragmento da crista ilíaca, né, que é a área doadora, depois vai para a área receptora, é uma cirurgia mais delicada, demora um pouco mais. Na verdade, o que é mais complicado para a família é o pós-operatório dessas cirurgias. Porque, por exemplo, uma criança fissurada, ela não pode ter o hábito de chupar chupeta. Por quê? Se ela faz uma cirurgia dessa, não pode ter chupeta na boca, né? Muitas vezes, cirurgias dessa, a criança vai ficar sem comer o alimento normal, assim, que outra criança comeria, por um tempo grande. Então, dieta pastosa, dieta líquida, dieta mais fria, né? Então, tem todos esses cuidados com eles, né? Então, é uma atenção mesmo. Esses pais, eles são pessoas vitoriosas, corajosas, e essas crianças também. E a gente, na área de enfermagem, na área da odontologia, qualquer área da saúde, né, pode contribuir para diminuir essa ansiedade, né, e todo esse sofrimento, inclusive, né, que eles enfrentam. Mas são corajosos, ultrapassam tudo e são vitoriosos no final. Que idade que pode ser operado? Então, já falei, né? A primeira cirurgia é com 3 meses de idade, se a criança tiver o lábio aberto, tá? Se ela tiver o lábio fechado e a fissura for só no palato, aí é 1 ano e meio de idade, tá? Rejeições, não digo rejeições, porque a rejeição parte do princípio de algo externo que você está colocando, né? A cirurgia que tem mais risco seria, vamos dizer, de ter alguma falha, de necrose óssea, alguma coisa assim, seria aos 9 anos a palatoplastia secundária, porque ela vai usar um fragmento ósseo da crista ilíaca e vai colocar no palato. Como a boca, ela é um órgão, né, que é diferente de uma pele que você põe um curativo e fica lá separada. A boca você está usando, é um ambiente úmido e cheio de micro-organismos. Por isso que é importante a parte de higiene e tudo mais para evitar a infecção secundária, né? Esse é o maior problema, deiscência de pontos, por causa desse fator higiene, tá? Podem haver casos irreversíveis? Pode. Dependendo da síndrome e da fissura associada, é que aqui, assim, como esse material vai, às vezes, ser divulgado em outros lugares, eu preferi não colocar imagens de pacientes, assim, onde eles têm deformidades gravíssimas. Mas existem deformidades tão graves que a fissura é tão grande que não tem como reconstituir, tá? Aí, no caso dessa criança, ela é muito difícil mesmo, né? E muitas vezes com síndromes associadas, síndromes cardíacas, neurológicas associadas. Então, quando essa criança está viva, está sob os nossos cuidados, tudo é feito para ela ter o melhor bem-estar possível durante a vida dela, né? Mas existem sim, tá? Nossa, adorei a interação de todos. É tão bom, né? Quando a gente está num ambiente que todo mundo participa. E eu agradeço muito vocês, sabe? Por estar aqui falando sobre isso. Jennifer está na área? Você parece que teve algum problema aí? Deixa eu me ver.
Ah, não. Tá. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a doutora. Ah, tem mais uma ali, ó. Existem casos em que se faz necessário a utilização de próteses, tá? As próteses, você diz prótese, tipo, para ocluir a fissura, você está falando? Possivelmente. É esse tipo de prótese? Porque existem vários tipos de prótese. Uma das próteses, por exemplo, é a prótese de fala. Às vezes, a fissura, né, como ela é muito posterior, pode ser muito posterior, ela chega até a região de faringe, dificulta que essa criança tenha essa musculatura estimulada. Então, existe sim uma prótese que estimula essa musculatura e juntamente com os exercícios com a fono, certo? Essa musculatura vai sendo estimulada, essa prótese vai sendo readequada até eliminar, tá? Existem também próteses, existe sim, para poder fazer uma oclusão melhor do palato. Existe prótese, inclusive, de outras áreas anatômicas. Por exemplo, nariz. Pode acontecer uma fissura onde a pessoa não tenha nem o nariz. Então, é feito prótese de nariz, prótese de orelha. Muitas vezes, essa pessoa ela pode não ter vários dentes, problemas em formação de dentes, aí próteses dentárias, implantes dentários. Tudo isso é propiciado para esse paciente. É um tratamento integral mesmo, né? Ô, Diclé, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu até estava formulando ela. Todos esses serviços que você está acabando de colocar aqui, prótese, implante, enfim, tudo isso é dispensado ali no Hospital Trabalhadores? Existe um centro específico só para isso? Só para isso, é o CAIF, é onde Parabéns, eu hein? trabalho. É Nosso estado está de um parabéns. prédio que tem na frente do hospital, tá? Que coisa bacana. Tudo gratuito para os pacientes, eles têm direito a tudo, aparelhos ortodônticos, cirurgias estéticas, Que legal. faciais, sabe? Além do acolhimento maravilhoso da nossa equipe. É uma equipe grande e é a nossa missão, sabe? Facilitar a vida deles, fazer que a vida deles seja um pouquinho mais tranquila. E é você que está à frente desse serviço. Eu sou a responsável pela parte da odontopediatria lá. Então, nessa Bacana. primeira consulta, eles passam comigo, né? Mas todos nós somos um só, né? A gente Sim, é interligado, os profissionais. Mas eu fico na parte multidisciplinar. das criancinhas lá na odontopediatria. Tá? E você também está convidado a me visitar, Laércio. Com certeza. Aliás, eu estou te devendo essa visita já há muito tempo, né, Diclé? Pois Estou é, até me quem sentindo sabe até envergonhado. firmar um convênio para as alunas poderem fazer um estágio lá também, né? Ótimo. Vamos conversar sobre isso sim, na sequência aí, com Uhum. certeza. Eu acredito que a Sara deve estar assistindo e aí ela com certeza vai, ou a própria Jennifer deve passar isso para a Sara lá. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Pessoal, aproveitem. Não é sempre que tem uma doutora de verdade. Vocês querem saber? Doutora, né? Não é só dentista, com todo respeito aos nossos dentistas, mas assim, dupla instituição de ensino, formação, é uma pessoa ímpar, já viajou muito, muito carismática, pude acompanhar algumas coisas da doutora, principalmente na fase também do doutorando. Ela já foi minha chefe, pessoal, vocês querem saber? Minha coordenadora de curso, quando eu ministrei aula na graduação, que ela foi coordenadora. Sempre estamos juntos, sempre ela está me chamando para alguma coisa. É Toda vez ela verdade, está me convidando para alguma coisa. é Então, isso é verdade. muito bom. Isso se soma, como ela falou, são os olhares multidisciplinar. Exatamente. É o espírito de equipe. Não é porque é um filósofo ou porque é um especialista em CCH que não vai poder participar da área de saúde. Principalmente filosofia entra em toda, abarca todas as áreas, É né? verdade. Outra Então, coisa, lá existem alguns voluntariados. Por exemplo, tem pessoas que fazem bonequinhas de pano e vão lá entregar para as meninas, os bonequinhos, sabe? Tem aqueles palhaços que às vezes aparecem lá para brincar com as crianças, ou vestido de super-herói. Qualquer coisa eles gostam muito, né? De ir lá para fazer uma pintura com eles, alguma coisa assim, né? qual o período de internação deles, geralmente, o de Claire?
Então, eles internam para fazer as cirurgias ou quando eles têm algumas complicações, tá? Então, nas cirurgias, normalmente eles internam na véspera de fazer a cirurgia, né? E daí eles ficam nesse pós-operatório imediato, né? Na recuperação pós-anestésica, depois eles vão para a enfermaria mesmo, da pediatria, e lá eles ficam, né? E a equipe médica vai passando para ver como que está a evolução. E eles têm uma alta, assim, em torno de 7, 10 dias, né? Se tudo correr bem, dependendo da cirurgia, eles vão para casa, né? Senão, eles podem ficar. Tem casos que eles ficam mais tempo, né? Dependendo da, né? Se até o tempo é definido não só pela evolução da ferida cirúrgica, mas até na condição do cuidador para fazer isso em casa com a criança. Então, às vezes, ele até poderia ir antes para casa, mas dependendo da situação, é preferível ficar um pouco mais. Né? Uhum. Odicléia, então, aqui a Nádia fez uma pergunta, desculpa aí, Jennifer, atropelar você, coitada, mas a Nádia está fazendo uma pergunta aqui, não sei se você viu ali, bem interessante. E se pode tocar violão para as crianças? Seria maravilhoso. Você ia ver um monte de gente chorando de emoção, porque eles se emocionam com pequenas coisas. É muito lindo ver a sensibilidade dessas crianças, sabe? E dessas famílias. Nós atendemos pessoas de zona rural, do interior do Paraná, que levam 6, 8 horas para chegar aqui em Curitiba. Passam o dia inteiro, só às vezes sem recurso deles para poder fazer uma alimentação, só recebendo o lanchinho, alguma coisa que alguém oferece ali, né? Mas é muito bonito ver essa participação da comunidade, né? Que sempre que vê um mais frágil do que ele, está sempre ali para ajudar. Não precisa ser muito rico para fazer isso. Sempre a gente pode doar alguma coisa. Uhum. Maravilhoso. Pode depois pegar o meu contato com a Jennifer, daí você entra em contato comigo, Nádia, para a gente combinar essa parte do violão, tá bom? Vai ser muito legal. Nós vamos até filmar e colocar nas redes sociais, tá bom? Que coisa bonita, né? Uhum, isso mesmo. Tayane, Isabel, podem perguntar. A doutora está à disposição para vocês. Natana, Rubens, Tassiana, que legal, turma toda aí participando. Eliane. Legal, né? Acho que todo mundo fez pergunta. Fez, Se tão bacana depois isso, né, tiverem alguma pergunta, né? Não tenham timidez, não. A doutora de Cléia sempre foi muito, muito aberta, muito tranquila. Não morde, ela está na tela. É verdade, né? Eu só mordo quem me morde. Isso. Ninguém mais? Opa. Obrigada, Tayane. Verdade, Tayane. Uhum, é Ainda verdade. mais Olha no só, SUS, né? muitas pessoas criticam o Brasil em várias coisas, mas se a gente for pensar em termos de saúde, eu mesma que morei fora do país, entendeu? Por mais que a gente tenha limitações e muitas dificuldades, sabe? É um sistema maravilhoso, tá? Eu não tenho que falar, não. Eu acho que é um sistema maravilhoso, composto, assim, de muitos profissionais bons. É claro, toda profissão tem, né? As pessoas boas, tem as que não são tão boas, mas em todos os serviços a gente encontra gente que está ali fazendo uma missão mesmo de trabalho. Jennifer, você está com a palavra. Mais alguma pergunta? Pode conduzir, Jennifer. Eu acho que já deu. Eu acho que todo mundo gostou muito dessa aula, professora. Eu e o CEPROMEC, todos que estamos aqui, agradecemos. E tenho a certeza que seu trabalho é muito bonito e incentiva muito daqui. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço todos vocês mesmo, de coração, né? Não posso dar um abraço em cada um, mas vai aí meu abraço virtual, tá bom? E eu agradeço muito, desejo sucesso para todas vocês. Se concentrem, estudem muito, sabe? Vocês têm uma aula, saiam de lá, vão buscar, vão acrescentar, porque cada um é que constrói seu currículo, não é verdade? Uhum. Dicléa, então eu faço as minhas considerações finais, agradecer imensamente aí mais uma vez pelo seu apoio. Eu já sabia que você não ia me negar esse convite, tanto que eu pedi para a Sara estar fazendo isso, mediar essas situações. Agradecer a Jennifer, que conduziu muito bem aí os trabalhos, inclusive em nome da Federal, que elas são acadêmicas da Federal, através da professora Carla. Então, eu pedi para chamar as meninas da Federal, porque elas, justamente, na hora que elas iam fazer a participação direta, ter o contato direto com os nossos alunos, infelizmente veio a tal da famosa Covid. Aí começamos a pensar, o que vamos fazer? Né? Cabeças pensantes, conversa aqui, conversa acolá, e daí aconteceu que essa oportunidade veio em nosso encontro, no momento ímpar, no momento, apesar de muitas turbulências, muitas dificuldades, porque está aí a doença, mas é um novo, né? É um momento de uma nova realidade que a gente está aí, espero que isso acabe logo e que a gente possa novamente poder se abraçar e dizer como você é importante, como todos são importantes na vida, enquanto vida. É verdade. Então, tá bom. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Deus abençoe também vocês. Todos nós. Okay. Isso aí. Vamos tocar para frente, né? Um abraço apertado de todo o coração a todos vocês. E obrigada aí pela participação, pessoal.